comum. Muito bom. Muito bom. Bom, vamos dar início, então, à sessão de hoje, a palestra do Centro de Estudos Espírita José Herculano Pires. Essa série de palestras se iniciou em maio, motivada pela pandemia, porque tínhamos palestras regulares nesse mesmo horário, na sede do Centro de Estudos Espírita José Herculano Pires. E, motivados pela pandemia, tivemos a iniciativa de começar essas palestras virtuais, e de lá para cá sempre mantivemos todas as semanas essas palestras, ora com pessoas da própria casa, como é o caso hoje, mas também muitas vezes com pessoas convidadas que abrilhantaram muito essa nossa série. A grande maioria das palestras está gravada e disponível no nosso canal do YouTube, né? E esperamos que também a palestra de hoje fique disponível para quem quiser assistir. Eu quero apresentar a nossa palestrante de hoje. Ela se chama Elizabeth Martins. A Elizabeth é uma pessoa ativa dentro do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, participa da nossa diretoria, e a Beth tem grande interesse, grande estudo, sempre grande interesse nos estudos relacionados à mediunidade. Hoje ela vai falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Então, Beth, fique à vontade, você pode levar o tempo que quiser para falar, e depois a gente faz um debate e levanta algumas questões. Não, mas a palestra eu posso falar até que horário? Até umas 15 para as 9, sim? Pode 20. ser 15, 10 para as 9, e depois a gente debate. Tá bom, então tá bom. Bom, então eu escolhi esse tema, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, né, podendo participar. Às vezes eu gostaria até de participar um pouco mais, mas eu tenho um outro trabalho também, né, que eu também sou ativa em outro lugar, mas a gente tem que dividir os espaços, né, porque eu gosto disso que eu faço, né, eu gosto do trabalho na casa, fui muito bem acolhida no Herculano Pires, tenho um carinho imenso por esta casa, por os amigos que tem lá, nós angariamos bastante amigos, e estou muito feliz de poder estar participando aqui. Eu escolhi esse tema, porque assim, eu acho que é um tema muito interessante, porque, na verdade, ele influencia na nossa vida às 24 horas, né? Nós somos influenciados o tempo todo, né? Como nós agora estamos conversando sobre as pessoas não prestarem atenção sobre a pandemia, isso também é um meio de influenciação de uns para com os outros. Quando a gente fala de influenciação, a gente acha que é apenas dos espíritos para conosco, mas a gente sabe que não é. É de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, e a gente vira o quê? É um sistema que nós nos agrupamos com aqueles que pensam e vibram como nós. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 9, está lá, Intervenção dos Espíritos, a pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, quer dizer, a gente sabe é que como nós, cada um de nós estamos ligados numa sintonia. Um está no canal X, o outro está no canal Y, e cada um vai estar ligado e posicionado nos seus interesses. Então, os espíritos, como os encarnados, também. Eles vão estar ligados com as pessoas que estão vibrando, pensando e se relacionando com aquilo que interessa para eles, que é o que Kardec fala aqui. Porque senão a gente vai imaginar que todos os espíritos veem tudo que nós fazemos o tempo todo, e isso não seria aceitável, né? Nós não estamos o tempo todo olhando tudo, nós estamos olhando e vendo aquilo que nos interessa. Na 457 ele fala, os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejareis ocultar a vós mesmos. Nem atos,
nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, quer dizer que nós não conseguimos mentir. Por isso que quando nós falamos que a gente só engana a gente mesmo, é uma verdade. Porque nós não conseguimos enganar a espiritualidade, porque aqueles que estão à nossa volta e gostam de estar perto de nós, estão ouvindo, vendo, pensando como nós ali. Então, eles estão vendo os nossos pensamentos mais secretos, porque existe, às vezes, uma sintonia. Eu acredito que nem todos eles podem ler o nosso pensamento se nós não falarmos, porque também existe uma evolução de um conhecimento para poder fazer isso, né? Senão seria muito fácil. Todos os espíritos leem o que nós estamos pensando e não falando. Os espíritos inferiores, segundo o Livro dos Espíritos, eles são limitados ao nível deles. Então, se nós estivermos vibrando com eles, eles conseguem alcançar os nossos pensamentos. Se não, não. Então, os espíritos superiores a nós, de uma evolução maior do que nós, de um conhecimento maior, esse sim consegue ver e sentir e entender o que nós estamos pensando. Porque quando nós pensamos algo, às vezes nós não precisamos falar. Nós estamos dentro da nossa casa, no nosso quarto, no silêncio do nosso lar, e a gente pensa, a gente pede, conversa com Deus, a gente conversa com os espíritos sem abrir a boca. E eles nos escutam, eles nos ouvem. E os nossos pedidos, se forem de merecimento e forem adequados, eles serão ouvidos e muitas vezes nós vamos ver o resultado desse nosso pedido. Na 457A, assim sendo, parecia mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Ele responde, certamente, pois quando vos julgais bens escondidos, tendes muitas vezes a vosso lado uma multidão de espíritos que nos veem. A pergunta do Livro dos Espíritos está, existe um lugar circunscrito? Não. Então, os espíritos estão por toda parte. Então, eles podem estar aqui dentro, estar lá fora. Então, não existe. Então, eles podem estar circulando conosco em qualquer parte. Então, onde eles se adaptarem com a gente, eles vão identificar o que nós estamos fazendo, o que estamos talvez até pensando. Então, esse lugar que nós pensamos, por isso que falam que nosso lar é um santuário, onde a gente deve vibrar amor, vibrar o bem, querer o bem, estar em harmonia, estar em paz. Por quê? Para que nós não demos acesso a irmãos ainda infelizes. Né? Muitas vezes a gente chama trevosos, mas não são. São irmãos ainda ignorantes, que ainda não entenderam as leis de Deus, não entenderam o mecanismo da vida. Então, eles usufruem do quê? Daquilo que eles precisam naquele momento, que muitas vezes são as nossas também energias e pensamentos negativos. Agora, na segunda parte, tem a pergunta 459, que é a parte dessa que eu vou começar a falar agora. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, eu sempre questionei muito isso, porque tem pessoas que acham que os espíritos vêm e dirigem a nossa vida, levam a gente para onde quer, porque eles têm uma força invisível, e a gente sabe que não é verdade. Só se influencia quando você permite, quando você abre essa oportunidade para que eles entrem no que você pensa para te influenciar. Então, as minhas opções, os meus gostos, os meus pensamentos, a minha vida é que vai influenciar o que eles podem fazer comigo. Porque se nós não colocarmos para nós a responsabilidade dos nossos atos, nós vamos ficar sempre colocando para os espíritos a responsabilidade de tudo que nos acontece foram eles. Nós que somos da casa espírita sabemos que muitas pessoas às vezes chegam no centro e falam que está
passando um processo obsessivo. Pode ser, sim, a gente sabe que sim. Nós trabalhamos com a mediunidade, nós sabemos a influência. Mas para que chegue a esse ponto dessa obsessão, dessa influência que leva a pessoa, às vezes, até um desequilíbrio maior, houve algo que atraiu esse espírito com um pensamento igual para que ele pudesse entrar e influenciar. Porque tudo depende de nós. A partir do momento que eu começo a vibrar, pensar diferente, sentir diferente, os meus pensamentos mudam, automaticamente eu me afasto de outras coisas que eu não quero. Então, nós temos a responsabilidade e a posse do que nós decidimos para fazer. Somos responsáveis por isso. Por isso que no Livro dos Médiuns está lá que temos 3 partes, né, da subjugação, temos a fascinação e temos a possessão. Para que chegue a tudo isso, foi o quê? Foi a permissão que nós demos pelos nossos próprios comportamentos. Porque eu acredito que nós gostamos muito de atribuir tudo ao externo, né? Como se não fosse nossa responsabilidade, nosso compromisso de estarmos aqui nessa encarnação, de nos melhorarmos. Somos simples ignorantes criados por Deus. Com o quê? Com a oportunidade de, aos poucos, irmos angariando conhecimento, como o Mauro falou, sem conhecimento a gente se torna o quê? Só ignorante. Então, mas o conhecimento é uma busca do interesse de cada pessoa. Precisamos ter o quê? A vontade de querer aprender, porque quando você aprende, você analisa o conteúdo novo e você vai fazendo escolhas na sua vida. Então, a influenciação desses espíritos vai ficando diminuída conforme você vai mudando o que você é. Aí, elas podem ser tanto com espíritos infelizes, sofredores, ignorantes, que ainda estão voltados ao mal, como pode ser também uma influência para espíritos do bem, né? Nos ligarmos aos amigos, como nós temos a Casa Herculano Pires, mentores da casa, amigos que fazem parte dos trabalhos, como nós temos agora. Quantos amigos espirituais do bem estão aqui nos intuindo, nos ajudando, influenciando? Se nós estivermos na sintonia deles, com certeza estaremos escutando, sendo envolvidos por eles. Então, o envolvimento ele pode ser tanto do lado negativo para nós, no nosso crescimento, como do lado positivo. Aí as escolhas vão ser nossas mesmas. É assim que eu entendo, né? Então, assim, primeira coisa, eu acho que nós estamos nesse século agora, no ano 2021, nós estamos num patamar do conhecimento. Nós estamos no tempo da era do conhecimento, do estudo, da oportunidade do Google. Você hoje não tem mais como falar, eu não sei nada. Você clicou, marcou o que você quer, sai tudo. Milhões de informações. Você pode estar em qualquer parte do mundo que você tem informações. Então, hoje nós estamos tendo 1000 oportunidades para renovar esses valores que nós temos, renovarmos como pensamos, né? Porque o que pensamos vai ser o resultado daquilo que nós vamos escolher para nós. Então, na próxima, ele fala assim, temos pensamentos próprios, na 460, e outros que nos são sugeridos. Ele fala, a vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E isso que vos deixa na incerteza, porque tende em vós 2 ideias que se combatem. Aí me veio na cabeça aquela passagem, né, de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo, que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Eu, para saber o que é meu e o que é externo, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, quais são os meus valores, como eu penso,
como são as minhas ideias, porque senão eu nunca vou saber o que é meu e o que não é. Porque quando vem a ideia, os vossos e os nossos, pode ser de amigos, como desses espíritos superiores. Mas se eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu consigo separar no momento coisas que estão tendências ao que eu penso e coisas que não têm nada a ver com os meus valores. Então, é onde eu começo a separar aquilo que são intuições boas para mim e negativas no ponto dos meus valores. Porque eu entendo que, às vezes, o que é bom para mim, no meu entendimento, não é bom para o outro. O outro, às vezes, tem outros ideais, tem outros valores, tem outros caminhos a seguir que vão ser tão bons quanto os meus. A diferença que nós temos em respeitar faz parte desses pensamentos também. Então, só que se a gente não se conhece, a gente não sabe separar o que é o quê. É como nós estamos conversando. Então, eu vou dar as minhas ideias, o meu entendimento, o meu conhecimento, e vocês têm o de vocês. Muitas coisas que eu vou aprender depois escutando com essa conversa, eu também talvez está passando alguma coisa boa para vocês. Então, esse interagir também faz parte, só que nós precisamos nos conhecer. Não tem como você separar uma coisa da outra se você não se conhece e não sabe quem você é. Na 461 fala, como distinguir os nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos? Foi o que eu acabei de falar. Eu só posso sugerir, eu só posso saber o que é meu de outro quando eu me conheço. Então, ele fala, a resposta é, quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente, se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade sairá maior. Então, ele está querendo dizer para que a gente escute o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, estar à frente, que nós falamos que é a razão, né? A doutrina espírita é a doutrina da razão, onde você tem que analisar o que você está fazendo para você poder usar o raciocínio, não é apenas o impulso, né? Quando a gente usa apenas o instinto, com certeza vamos fazer muitas coisas erradas, porque o instinto é aquele que não pensa, né? Que ele vai e vai embora com a manada, como a gente fala, né? Não. Então, nós hoje estamos na era de pensar com o nosso conhecimento. Ele fala que o pensamento vos é sugerido. Então, assim, o primeiro pensamento sempre é nosso. Por quê? Porque vem primeiro os meus valores. Aí, depois, às vezes, vem uma voz, fala, calma, paciência, como pode vir outra voz. Faça isso mesmo. Briga aqui, brigue ali, arrume confusão aqui, não entenda, não tenha paciência, não perdoe. Porque nós temos esses dois lados, né? O lado que é nosso instintivo, que ainda trazemos conosco, né? E tem o lado que já passou o racional pelo conhecimento. O conhecimento faz com que a gente se liberte desses impulsos, digo assim, até instintivo e animalesco, né? Quantas pessoas, às vezes, fazem mal a alguém, ou usam um mal, uma violência a alguém, às vezes, por aquele impulso, depois ela se arrepende. Por quê? Porque o instinto dela veio à frente da racionalidade, do sentimento que ela já deveria estar usando à frente. Então, é nesse sentido que eu entendo que nós precisamos começar a observar. Aprendermos a nos controlar e pensar antes de agir. É difícil, eu acredito que é, porque quando nós estamos no calor da emoção, às vezes a gente não para pensar, né? A gente responde de súbito. E quando a gente não faz isso, que a gente espera as coisas se acalmarem, eu acho que a gente consegue dar uma resposta correta, uma resposta sadia e produtiva. É assim que eu vejo, né, nesse tema aqui.
Aí vem a pergunta 464. Eu não vou falar todas, porque eu vou ler depois algumas coisinhas aqui. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Ele fala, estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vos distinguir. Então, às vezes a gente escuta alguma coisa, a gente acha, foi meu mentor que mandou, né? O espírita tem essa mania, né? Foi meu mentor, ele falou para mim fazer isso mesmo, agir assim, eu escutei ele falando, ele foi bem claro aqui, espíritos do bem só nos aconselham no bem. O que é o bem? O respeito, né? É respeitar a diferença do outro, é entender, é saber compreender o momento do outro, porque às vezes a gente quer que o outro nos entenda, né? Às vezes nós temos um pouquinho mais de conhecimento em alguma coisa, em alguma atitude que nós já conseguimos vencer, que era negativa, mas a gente quer que o outro entenda isso. Às vezes ele não enxergou, ele ainda não entendeu isso. Então, nós precisamos entender que o outro está num tempo dele, e ele precisa ser respeitado por isso. O Mauro trabalha, né, com trabalho de pessoas com dificuldades, com deficiências, de drogas, né, que nós sabemos aqui na Porta Aberta, e é muito difícil. Eu até vejo que seria muito difícil uma pessoa sem uma qualificação até conseguir tratar essas pessoas. Por quê? Porque você vai tratar com pessoas que têm valores distorcidos, têm ideias diferentes, mas que precisam de uma ajuda, um rumo, uma orientação adequada para que ele possa absorver, não apenas falar e impor. Isso não resolve. Né, Mauro? Você trabalha, você sabe que é assim. Impor não vai resolver. Isso impor não é para ninguém. Se você impor hoje algo para um filho, ele não quer que você imponha. Agora, se você conversar, explicar, dar exemplos, mostrar para ele, ele pode te escutar. Senão, não. Não, ele não vai te escutar. E isso é para qualquer pessoa. Em qualquer momento da nossa vida, nós temos que aprender a trabalhar essas diferenças. E respeitar o tempo do outro. Então, os espíritos do bem, quando sai de algo que é para o bem, você pode ter certeza que não foram eles. É o que ele está falando aqui. Eles nunca vão fazer nada que prejudique o outro. Porque se nós somos todos iguais perante Deus, somos irmãos, e os espíritos amigos que estão colaborando conosco, eles têm essa visão. Somos diferentes em valores, etnias, cor, mas o valor perante Deus somos todos iguais. Não existe diferença. A diferença que existe é o nosso esforço e a nossa vontade em buscar o conhecimento para nos melhorar. Esse sim. Porque quando nós fazemos esse esforço, nós nos ligamos a esses espíritos que nos intuem no bem e nós conseguimos captar isso tudo. E sabemos definir quando são eles e quando não são. Né? Quando eles mandam com que a gente olhe só para nós, no nosso lado do egoísmo, pode ter certeza que eles não estão do nosso lado ali, falando nada disso, não. Aí vem a outra pergunta, 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A resposta: para vos fazer sofrer com eles. Então, eu fico pensando, nós também fazemos isso, apesar de ser os espíritos que nos intuem, né, nesse envolvimento de deixar que a gente continue ignorante, que a gente não consiga se relacionar com as pessoas bem, não tem uma harmonia dentro de casa. Por quê? Porque, para eles, o que eles sabem de valores é isso. Né? Então, eles não querem que a gente seja mais ou caminhe à frente deles, querem que a gente fique junto com eles e sofrendo junto. Só que quem vai determinar isso somos nós. Somos nós que vamos determinar que tipo de amigos, que tipo de influência, que tipo de pensamentos vamos querer ter perto de nós. Nós estamos andando na rua, ligamos a estação do rádio que nós quisermos. Podemos colocar música que não são bacanas, como podemos colocar músicas de harmonia,
de sintonias do bem, que nos deixam bem, que nos deixam suave, que nos ajuda naquele dia. Então, as escolhas serão nossas. A influência deles vão vir de acordo, como nós falamos, de acordo com o que nós queremos. E se nós estivermos sintonizados com eles, vão ficar felizes. Porque é isso que eles querem. Quanto mais pessoas sintonizadas com eles, para eles, nesse momento da ignorância, é a maneira deles serem felizes. Né? Como quem diz, estou no fundo do poço, quanto mais eu levar para o fundo do poço, estou feliz. Na 464, por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Eu gosto muito dessa pergunta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Quando tenhas a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinada ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terá outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Tem uma nota do Kardec. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, eu gosto muito dessa pergunta, porque, assim, o mal, na verdade, o mal ele não existe, né? Se a gente for ver o mal, ele não existe. Ele é um tempo de entendimento de cada pessoa. Enquanto eu entendo que aquilo é certo, eu estou fazendo. Quando eu aprendo que não é este o caminho, que eu estou errado, eu mudo as minhas atitudes. Então, aquilo já deixou de ter esse valor que tinha antes. O que ele está falando aqui, que Deus ele usa dessas interferências negativas para nos corrigir. Então, às vezes, a gente acha que algo negativo que, para nosso ver, foi ruim, não foi ruim. Ele nos ensinou algo para dar um impulso na nossa vida e nos melhorar. Porque este é o nosso objetivo, nos melhorar. Então, tudo na vida tem essa lei. Então, nós estamos dentro da lei. E que ele fala aqui? A consciência, está na pergunta 621, onde que está a lei divina? Na nossa consciência. Então, se ele está dentro da nossa consciência, nós temos o conhecimento das leis divinas inserida dentro de nós. O que nós precisamos? Descobri-las. Né? Uma vez eu li sobre uma pergunta que foi feita a um escultor, que eu esqueci o nome, perguntaram assim para ele, como que você conseguiu fazer essa escultura maravilhosa? Ele falou assim, não, ela já estava pronta. Eu só tirei os excessos. Então, assim, nós estamos prontos, mas como somos simples e ignorantes, precisamos tirar os excessos, descobrirmos dentro de nós esse potencial de amor que nós temos. Porque nós temos o potencial. Nós temos o bem latente dentro de nós. Por quê? Porque nós somos uma centelha de Deus. Se nós somos uma centelha de Deus, nós temos ele vivo dentro de nós, nos influenciando, nos ajudando. Nós aprendamos a valer aquilo que nós temos. Porque na nossa vida nós temos tudo. Se nós olharmos o planeta, o céu não dependeu de nós, a chuva não depende de nós, o sol não depende de nós, a natureza que nos dá oxigênio, que nos dá tudo. Então, Deus proporcionou para nós tudo. O que nós precisamos? Aprendermos a nos descobrir. Descobrir este amor. Eu acho que é o caminho para essa não influenciação é quando nós aprendemos a amar o outro como ele é, respeitando como ele é.
aceitando ele como ele é. Às vezes nós criticamos por opções de religião, de etnia, como eu falei, de cor, de sexo. Nós não temos esse direito de julgar o outro. Cada um é o que é. Nós temos que cuidar de nós, cuidarmos da nossa própria individualidade, buscarmos nos melhorar a nós mesmos. Aí sim, nós vamos estar na constância no bem, porque nós estamos nos esforçando. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala, como é que a gente faz, né? É o esforço que nós temos, é no Livro dos Médiuns. O esforço que nós temos em nos melhorar que faz a diferença. Aquela vontade em ser melhor, a vontade em querer aprender e dar esse salto, que todos nós temos o potencial. É claro que nós sabemos que nós temos que respeitar a nossa evolução, né? Gradativa, que ela não é do dia para a noite, e numa encarnação só nós vamos angariar toda essa perfeição. Isso não existe. Nós sabemos que ela é gradativa, mas podemos angariar o que nós temos de potencial para hoje, o que eu já posso mudar em mim, o que eu já tenho conhecimento para mudar em mim. Esse esforço eu preciso fazer. É isso que nós temos que fazer, porque às vezes nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento, mas deixamos para lá para um outro dia, para uma outra encarnação, e perdemos a oportunidade aqui agora. E criamos, né, como nas leis naturais, criamos dificuldades, porque toda plantação, né, tem um efeito. Então, temos uma causa e temos um efeito. E quando chegamos num efeito, às vezes, não positivo como queríamos, nós não podemos passar essa responsabilidade para outra pessoa, porque ela pertence apenas a nós mesmos. Para terminar essa parte aqui, eu vou ler mais uma aqui do Livro dos Espíritos, aqui, que é 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal? Ele responde, sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Que acabamos de falar. Então, todas as perguntas e respostas do Kardec estão sempre voltadas à nossa responsabilidade. O nosso livre-arbítrio de fazer escolhas. Tudo que nos acontece são nossas escolhas. Não é fruto do outro, é fruto de nós mesmos. Tem a pergunta aqui agora, que eu vou ler essa daqui, que também acho interessante, né? Que é a pergunta 525 do Livro dos Espíritos. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Eu vou ler só essa daqui, porque eu acho muito bacana que o Kardec ele faz um apontamento aqui que eu acho muito importante. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Ele fala, seguramente, pois que te aconselham. Então, eles influenciam nos acontecimentos da nossa vida. Porque dependendo das escolhas que nós fizemos, com as influências que vamos ter, de amigos ou de espíritos inferiores, talvez determine muitas coisas na nossa vida. Mas, sim, nós podemos escolher o caminho, e ele vai ter um resultado diferente. E na 525A ele fala, exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Ele fala assim, mas não agem nunca fora das leis naturais. E um apontamento do Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres. E sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar,
chamarão sua atenção para determinado ponto. Se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir, senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, às vezes, nós encontramos determinadas pessoas no nosso caminho que nos foi sugerido, às vezes, passar em determinado lugar. Isso comigo já aconteceu muitas vezes, de eu não ir para um lugar e, de repente, eu mudei a minha rota e encontrei pessoas que depois fizeram parte da minha vida. Né? Então, existe uma inspiração para que esse encontro de almas que nós temos aconteça. Se nós aceitarmos, às vezes, a sugestão, elas podem acontecer mais cedo, porque às vezes a gente não escuta, né? A gente fala, não, não vou mudar meu caminho, não vou aceitar, ou não vou querer passar por ali, e passa-se um tempo para que a gente aconteça essa aproximação. Mas quando a gente consegue sentir essa intuição, isso pode acontecer sim. Porque quando nós estamos aqui, acredito que temos pessoas que estão comprometidas com esse nosso crescimento, com a nossa evolução. Casamos, né? Temos os nossos filhos, tem esse encontro de almas para a nossa evolução familiar. Então, muitas vezes, esses caminhos se fazem já pela uma programação dada na espiritualidade para nós. Eu peguei uma parte aqui, que é de uma revista virtual, que é o Consolador, de Astolfo Oliveira de Oliveira Filho. Eu já li várias coisas sobre ele. Ele fala assim, em que, na realidade, consiste o livre-arbítrio? O livre-arbítrio pode ser definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta, ou seja, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais opções, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. O apanágio da criatura humana, né, que é o livre-arbítrio, se amplia com aprimoramento espiritual, quando o senso de responsabilidade mais claramente se acentua. Pensar que seja a vida guiada por um determinismo em que todos os acontecimentos estejam fatalmente pré-estabelecidos é raciocinar de maneira ingênua, simplória, porque se assim fosse, o homem não seria um ser pensante, capaz de tomar resoluções e de interferir no progresso. Seria apenas uma máquina robotizada, irresponsável, à mercê dos acontecimentos. Então, você vê que nós temos que entender que os acontecimentos fazem parte das nossas escolhas. Ixi, será que caiu? Então, caiu aí? Vocês estão me ouvindo? Está firme, Beth, pode seguir. Ah, não é que ficou tudo escuro, eu pensei que tivesse caído, porque às vezes o meu celular dá um peti aqui. Então, o que ele fala? Nós temos que entender que esse determinismo de tudo que acontece, a influência de espíritos, de forças maiores, isso é uma ingenuidade do espírito, né? Como ele fala que é uma ingenuidade. É simplório da nossa parte acreditar que a determinação dos nossos destinos não está dentro de nós, não está dentro das nossas escolhas que nós vamos fazer. O livro O Espírito e o Tempo, do José Herculano Pires, ele tem uma parte aqui muito interessante que ele fala sobre o livre-arbítrio. Então, ele estava discutindo aqui o determinismo e o livre-arbítrio, que está dentro desse tema aqui. Ele fala assim, a liberdade de se determinar a si próprio confere ao homem o poder de criar. Ele cria o seu próprio mundo, as suas formas de vida, o seu destino, o seu destino. A princípio, o faz de maneira quase inconsciente, como a criança que se queima na chama da vela, por querer pegá-la. Então, a criança, ela é o quê? Ingênua, ela não tem a maldade de saber que a vela vai queimar a mão dela, né? Então, quando nós ainda somos, como fala, crianças espirituais, muitas vezes nós fazemos as coisas pelo quê? Pelo inconsciente, sem uma consciência já de tomar posse realmente das nossas ações com a responsabilidade.
Mas depois as experiências o acordam para a plenitude consciencial de que ele deve desfrutar, segundo o seu destino natural. Porque o destino do homem, no sentido geral de sua posição no universo, é ser Deus. Não no sentido de igualar-se à inteligência suprema, mas de atingir a compreensão dessa inteligência, integrar-se no seu plano de vida e pensamento, participar de sua plenitude. Assim, podemos dizer que o homem constrói o seu destino no plano do contingente, mas no plano do transcendente, o seu destino já está determinado pelas leis universais. Então, ele fala, Deus fala ao homem através das suas leis. Então, eu achei muito interessante, porque é isso mesmo. As leis naturais estão aí no universo. Ela não é minha, ela não é de uma pessoa, ela é de todos nós. Então, Deus, ele não nos julga, ele não nos condena, ele não nos absolve, ele não fica irado, né? Como nós sabemos no livro do Espírito, não fica irado, não fica triste, ele não fica nada. Ele tem suas leis, que ele colocou para todos nós do universo, onde, quando nós saímos fora das leis, existem as consequências. Então, nós precisamos o quê? Nos alinhar a esta lei. Como ele fala aqui, nós queremos ser Deus, no sentido de que queremos ter esse amor perfeito de Deus dentro de nós. Nós queremos ser esse ser bom. Só que, para isso, às vezes, nós precisamos o quê? Ter essas dificuldades que vão fazer com que a gente impulsione através dos erros para termos os acertos. Eu entendo isso. Então, assim, essa influência que eu quis passar é porque eu vejo muitas pessoas, né, sempre atribuindo tudo a situações que muitas vezes falam que não quiseram passar, que foi dada na natureza, veio sem ele querer, que Deus não olhou por ele, que Deus facilitou mais a vida de um e de outro. Então, está bem claro, em todas as explicações do Livro dos Espíritos, do Entendimento do Herculano, né, dessa outra obra da Revista Virtual do Consolador, que nós somos o quê? Os herdeiros das nossas próprias atitudes. Então, assim, o que passamos, as dificuldades de todos os níveis, é sempre construção do que nós somos, do nosso eu interior. Muitas dificuldades a gente não entende como dificuldade, né? Muitos entendem como castigo, mas elas não são. São experiências, são oportunidades da gente se melhorar, da gente se tornar um ser que está integrado nas leis divinas e com Deus. Eu acho que já deu para mim passar um pouco, que tem muita coisa, né, no Livro dos Espíritos, se a gente for falar tudo, não termino hoje. Eu agradeço, né, a oportunidade de ter passado um pouco, né, do que eu me preparei para falar. Eu espero ter conseguido passar o meu intuito sobre a influência do que eu entendo sobre os espíritos em nossa vida. Obrigado, Beth. Posso ver a pergunta? Então podemos conversar, né? Antes de tudo, saudar a presença aqui de várias pessoas, né? Além da turminha aqui do nosso centro, temos também o Maurício, que é da casa, mas não frequentava recentemente, tem vindo aqui participar também das nossas reuniões. O Amorim, nosso companheiro. Tem uma pessoa aqui chamada MC Soul. Quem é, hein? Só para identificar nosso visitante. Estou tentando liberar aqui a imagem. Oi. Ora, de novo, legal. Satisfação em vê-la aqui. Olá, tudo bem, Elizabeth? Muito boa a sua palestra, viu? Obrigada. Obrigada. Bom, agora vamos discutir aqui algumas questões relacionadas ao tema, né? Beth, eu queria fazer a primeira questão e depois abrir para todo mundo fazer. Eu penso que existe, às vezes, um dilema muito grande de muitos entre nós espíritas,
por valorizar demais a influência dos espíritos, né? Sim. Então, algo do tipo, eu não estou bem porque os espíritos estão me influenciando, né? Ou aquela pessoa, digamos, está influenciada pelos espíritos. Nós sabemos que Sim. tem alguns processos até patológicos, né? De obsessão, às vezes até de subjugação. Sim. E temos também a situação em que algumas deficiências orgânicas dão abertura maior para a influência dos espíritos. Sim. Tudo isso ocorre. Mas eu quero saber de você se a gente não valoriza demais, às vezes, essa presença, influência, vamos chamar assim, dos espíritos, como que, digamos, uma muleta para explicar algumas atitudes inadequadas, algum despreparo, às vezes, que temos, ou às vezes explicar a nossa tristeza, quando estamos em momentos em que a gente, às vezes, construiu aquela tristeza e talvez ela não possa ser atribuída à influência dos espíritos. Qual a sua opinião sobre isso? Eu penso assim, se eu não estou bem, automaticamente estou me sintonizando com espíritos que estão na mesma faixa que eu. Porque nós sabemos que o universo é uma gravitação, né? Nós estamos em sintonia. Então, é o que eu falei, você liga numa estação que está falando coisas negativas, que nem televisão. Se você ligar no canal que só fala morte, tragédia, você vai querer estar bem? É meio difícil, né? Então, você só vê morte, você não sai nem no portão, porque você está com medo. Se você assistir um filme legal, que te traz bons ensinamentos, coisas boas, você vai estar numa sintonia diferente. Porque desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem e não somos nós que vamos mudar tudo. Só que eu acredito no nosso livre-arbítrio. É o que o Herculano falou e esse Astolfo colocou aqui. As nossas escolhas vão determinar quem nós somos. Então, assim, eu esses dias até discuti, o pessoal falou assim, você não assiste o BBB? Eu falo, olha, eu vou falar a verdade, não tenho nada contra, mas eu não aprendo nada. Eu prefiro ler um livro. Aí a pessoa falou, nossa, mas você não está no mundo? Eu falei, estou no mundo. Mas não é porque eu estou no mundo que eu tenho que gostar de tudo que todo mundo gosta. Cada um tem suas preferências. Cada um de nós tem suas escolhas. Então, é muito fácil eu simplesmente me associar a grupos, que nem você está falando da pandemia. Eu sei da pandemia, eu sei dos problemas, eu for nessas festas que tem clandestina, que tem aí 100, 200 pessoas, bebendo no mesmo copo, todo mundo usando droga, aí a pessoa vai, eu não sei se vocês viram, teve uma dessas influências que eles chamam, né, que eu li o relato dela. É uma influência e ela viu esse negócio do Covid, ela falou assim, isso é tudo bobeira, isso é tudo mídia do governo, isso aí é tudo para amedrontar as pessoas, eu vou curtir a vida. Acho que é 24 anos. E ela falou, vou curtir a vida porque isso é tudo mentira. Então, ela tem milhões de seguidores. Então, assim, se as pessoas pensarem como ela, estarão sendo influenciadas por ela, mas são escolhas. Ela não tem o poder de influenciar na minha vida se eu não quiser. É aí que está a diferença. Tanto que depois ela pegou a Covid e ela, no quarto, ela deu uma entrevista, ela falou assim, esqueçam tudo que eu falei, porque eu estou morrendo. E ela morreu. Ela morreu. Faz o quê? Foi o mês passado. E ela morreu. Então, assim, eu preciso me permitir essa influência para que ele tenha poder sobre mim. É o que eu falei, quando nós temos, quando uma pessoa vai no centro e fala, não estou bem, eu estou meio fragilizada. Então, você vai, você escuta uma palestra, você escuta coisas boas, que vão elevar o seu pensamento, te dá coragem, te dá ânimo, porque às vezes você está só desanimado, está num começo de depressão, que a gente sabe que depressão é uma doença que precisa ser tratada. Ela não pode somente ser vista como uma bobeira. Antigamente era visto como uma bobeira, mas não é. Mas nós temos que entender que a pessoa, se ela está doente, ela precisa buscar uma ajuda médica. Ela tem que buscar um profissional para ajudá-la. Às vezes, como você falou, é a parte física também.
Então, ela vai buscar um médico, ela vai buscar uma ajuda, ela vai no centro, ou vai numa igreja católica, ela vai onde ela se sente bem, escutar uma palavra de ânimo para ela, para que ela consiga se refazer daquele momento que ela está debilitada. Agora, se ela não fizer nada, se ela não buscar ajuda, se ela continuar pensamentos negativos, vendo só coisa negativa, esses espíritos podem influenciar na vida dela? A gente sabe que sim. A gente sabe que sim. Tem um médico, que ele já desencarnou, mas ele foi de Uberaba, ele tem até um livro dele aqui, eu vou ver se até está aqui o livro dele, ele tem um livro dele aqui, é o Dr. Inácio. Esse aqui, tem 2 livros. É Psiquiatria em Face da Reencarnação. É 1 e 2. Ele foi de Uberaba, e ele é um psiquiatra que foi renomado, né? E ele, na época, ele não acreditava em nada de influência de espírito. E ele tratava antigamente, as pessoas influenciadas eram dadas como louco. Eu tive um avô que ficou internado no Juqueri, levava choque. A gente sabe que os tratamentos antigos eram muito rudes. Hoje não se fazem mais isso, né? Hoje se entende que a pessoa tem uma depressão, tem uma patologia, como você falou, física, precisando de tratamentos com remédio, que às vezes ela não consegue controlar a sua própria vida, então ela precisa ter um controle através do medicamento. E ele, com o passar do tempo, ele começou a trabalhar, ele conheceu o Chico, em Uberaba, e o Chico falou para ele sobre influência dos espíritos. E ele não acreditava em nada, ele era cético. E ele começou a estudar, e ele começou a falar, bom, eu só vou acreditar vendo. E ele começou a estudar os próprios pacientes que eram internados nessa clínica, que ainda tem até hoje, mas ela está quase que falida, né? Esse sanatório que foi criado por ele, em Minas Gerais, e ele começou a tratar esse lado da influência dos espíritos. Ele ajudou muitas pessoas. Por quê? Porque às vezes a pessoa estava influenciada, era um médium, não sabia, e com esse conhecimento novo que ele teve, ele conseguiu, não só com isso, também com o remédio, conseguiu ajudar muitas pessoas. Então, assim, eu acho que tudo é um conjunto, né? A gente não pode descartar a influência, mas também não podemos descartar a nossa própria influência. Porque a primeira parte é a nossa. Porque se ela for orgânica, nós precisamos buscar ajuda psiquiátrica. Nós temos pessoas que eu conheço que buscam, fazem tratamento psiquiátrico, são médios, e conseguiu controlar essa influência muito forte fazendo um tratamento correto. Então, nós temos hoje no mundo todas as oportunidades para nos ajudar. Mas o que nós não podemos, como você falou, é pegar um amuleto e jogar a culpa na influência dos espíritos, como se não fosse, em primeiro lugar, a nossa própria responsabilidade de dar para ele essa oportunidade de nos influenciar. Por isso que eu falei que nós precisamos nos conhecer. Porque se eu me conheço, eu já sei que a influência não é minha e não é boa. Mas se eu não me conheço, eu vou atraindo, como diz, eu vou pondo no meu copo tudo que tiver de mal, tudo de veneno. E aí eu vou ter o quê? Que beber esse veneno. Aí eu falo que é a influência dos espíritos. Mas quem colocou o veneno lá, não foi eu mesmo? Eu penso assim. Eu penso assim. Ok, obrigado. Pois não, pode falar. Eu fico sempre pensando nessa questão da influência do espírito, e eu acho que é isso mesmo, eu também compartilho dessa ideia que a nossa posição é fundamental, né? Mas eu também fico pensando sempre naquelas pessoas que buscam esse auxílio, né? Exageradamente, que eu acho que a posição do Mauro aí, penso que quando ele fala assim, que as pessoas abusam, né? Ou tudo jogam nisso, acho que buscam isso exageradamente, até por ter alguns desvios, ou se sentir abandonadas demais também, né? Olha para a família, olha, não tem um vínculo com Deus realmente estabilizado. E aí ele busca numa resposta espiritual como se aquilo fosse a verdade de Deus, né? Aquilo que desse para ele aquela sustentação.
e ele pode exagerar por estar desequilibrado, tanto fisicamente, que muitos estão mesmo adoecidos, quanto espiritualmente, porque estão buscando ainda se fortalecer numa fé ou se apoiar numa fé para poder estruturar, né, se reestruturar ou estruturar cada vez mais o seu pensamento. Eu acho que é um desafio muito grande, né? É muito grande. Tanto quando a gente trabalha no centro, fazendo acompanhamento das pessoas, ou oferecendo passe como forma de restaurar, de reequilibrar, quando no nosso trabalho, né, eu também faço alguns trabalhos sociais, a gente está mesmo buscando intervir no pensamento real da pessoa, na responsabilidade dela com a vida dela, né? Com as coisas que ela gera, que ela cria. Então, é complexo isso, e eu acho que alguns de nós são mais influenciados porque ainda não construíram estruturas, nem espirituais, nem físicas. Ainda não sabem combater essa influência. Ou busca ela como a caixinha mágica, acho que você falou isso, né, Elizabeth? A solução mágica que vai me tirar todos os problemas. Mas eu vejo que é porque ainda está muito instável a sua relação com essa crença, com essa fé, e com a verdadeira responsabilidade com a sua evolução, né? Com o seu posicionamento evolutivo. Então, mas é o que eu falei, quando a gente começa a assumir a responsabilidade da nossa própria vida e das nossas ações, a gente passa a deixar de ser aquela criança mimada, sabe? Ai, tudo comigo, só comigo que acontece, comigo que não dá certo. Não, tem um motivo, talvez, para estar aqui. Quem construiu? Fui eu. O que eu posso fazer para melhorar? Só que você falou, muitas das pessoas não conseguem sair sozinhas. Nós sabemos que depressão, que é algo muito, muito sério hoje, muito sério, ela tem que ser tratada. Não adianta a pessoa, às vezes, falar assim, eu não quero tomar remédio. Não é assim que funciona. Nós precisamos, às vezes, desse auxílio da ciência que está aí. Você vê que doutrina espírita é o quê? É filosofia e ciência. Então, nós precisamos usar tudo que tem hoje a nosso favor. Se eu não estou bem, procuro uma ajuda médica, vou fazer o tratamento, eu falei, tomar um passe? Vou tomar um passe, mas não basta só isso. Não basta eu querer colocar na mão de um passista todos os resultados de melhorar minha vida. Não, eu vou lá, tomo um passe, tudo resolveu. Não é assim. Não é assim. Você vai sentir uma melhora. Eu sei disso. Você sente um bem-estar. Por quê? Porque é renovado, energias que nós temos, que às vezes está ali, aqueles fluidos negativos que estão em nós. É afastado, muitas vezes, a influência desses espíritos. Eles são afastados para que a gente possa pensar melhor, agir melhor, tomar posse, falar, nossa, o que eu estava fazendo? Nossa, essas minhas atitudes não estavam legal, preciso mudar. Então, é esse conjunto, sim. Agora, você toma passe, você faz tratamento, você fica 1 mês, 2, 1 ano, mas você não mudou, então não adianta. O seu comportamento continua o mesmo. Né? Então, não vai ter, o que eu falou, não tem milagre, não existe milagre. Nós sabemos que o milagre é as nossas mudanças. Né? Jesus falou assim para nós, a tua fé te curou. Ele não falou, olha, eu vou passar a mão em você, você vai ficar curado. Não. Ele sempre falou que tudo estava entre nós. Só que nós temos que entender que cada ser está numa evolução diferente. Nós não podemos atribuir todo mundo no mesmo patamar. O fato de eu hoje ler e ter uma compreensão, o outro pode ler e não conseguir entender. É um bloqueio que ele ainda tem da própria falta, às vezes, de vontade dele de mudar. Porque para mudar a gente precisa ter esse impulso de vontade de querer. Porque tudo nos é dado de acordo com o que a gente quer. Né? Se eu vou pedindo para Deus esclarecimento, eu vou pedindo para Deus que Ele me mostre, Ele vai mostrando. E Ele vai te intuindo a você ter conhecimento de tudo quanto é lugar. Mas eu preciso querer. E, às vezes, a gente fica ali, naquilo que eu falei, a gente fica com o mimimi da vida e só no reclamando. E a gente vai ter essa influência? Vamos ter, sim. Vamos ter. Porque nós vamos estar no patamar dessa influência. Eles podem se agravar, sim.
A gente que estuda o Livro dos Médiuns, a gente sabe que ela é simples. Quando a gente começa a ver que está tudo errado, conhecendo a nós mesmos, a gente faz esse impulso para mudar. Mas quando a gente não faz, o processo vai se agravando. Eu vou permitindo que outras mentes, outros pensamentos, vão dominando o meu espaço. Aí chega aquela parte que a gente fala de subjugação, que está lá no Livro dos Médiuns. Às vezes ele fala, são eles que vos dirigem. Mas como é que a pessoa conseguiu te dirigir? Você que permitiu. Né? Você dá para o seu carro para uma pessoa que não é condutora, que ela não sabe dirigir? Não. Você vai permitir aquilo que você quer. Você vai para uma pessoa consciente. Então, você permite que esses espíritos influenciem. Porque à medida, no momento que você fala, eu vou decidir por mim, ele não tem influência nenhuma sobre você. Quem dá esse poder é você mesmo. É você. E você pode determinar o fim a hora que você quiser. A hora que você quiser. Eu acredito nisso, sim. Porque senão eu vou estar dando poder ao outro e não a mim. Eu sou um ser individual e eu sou responsável por mim, não sou? Então, se eu sou responsável por mim, quem determina a minha vida sou eu. Em primeiro lugar. E se nós somos espíritos, né? Se somos, não, como somos espíritos, por que o outro consegue decidir que vai nos influenciar e a gente não consegue decidir que a gente não vai permitir? Somos espíritos, então acho que essa decisão ela é nossa, né? Então, mas as nossas escolhas estão de acordo com essa influência. Sim. Eu gosto de fumar. Quem que vai se aproximar de mim? Espíritos que não gostam? Não. Esses não vão. Esses vão intuir para que eu fume mais. Eu gosto de beber, mesma coisa. Então, somos nós. Onde que eles nos pegam? Nas nossas tendências e os nossos vícios. São eles que vão determinar a influência que nós vamos ter. Você acha que espírito inferior, que não quer, que vai querer uma pessoa que fica estudando, lendo, aprendendo? Não fica nem perto. Ele não quer. Não tem interesse com essa pessoa. Não é assim? E até amigos, né? Até amigos são assim. Se um amigo te chama para o barzinho beber, você fala que não bebe, ele não te chama mais. Porque você não é a amiga que ele quer. Ele quer uma pessoa que esteja no nível do comportamento que ele gosta. E nós fazemos as escolhas também. Nós escolhemos os nossos amigos, o lugar que nós queremos estar, não são assim? Não é só os encarnados, como eu falei, que nos influenciam. Os encarnados também nos influenciam, sim. Mauro? Eu estou aqui, querendo saber se mais alguém quer fazer alguma questão. Se você quiser comentar sobre o que eu falei, Mauro? O Amorim quer perguntar. Pode perguntar, se eu souber responder. Oi, Elizabeth. Dizer que gostei da sua apresentação. Eu gostei especialmente de você ter usado aquele exemplo da escultura, né? Porque, sim, efetivamente, como os espíritos dizem, nós temos uma semente que precisa tirar toda a casca que tem por fora para essa semente brilhar, né? Sim. E, ao mesmo tempo, essa semente ela não pode ficar sufocada, que é para brotar e dar a rama e o fruto. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais a esse respeito, como você falou em autoconhecimento, falar um pouco mais em desenvolvimento. Então, eu posso falar um pouquinho por mim mesma, né? Quando eu entrei na doutrina, eu era católica, né? E eu tinha muito questionamento sobre esse milagre, sobre essa mudança sem um conhecimento, né? Aquilo que é tudo colocado para nós aceitar do jeito que está. E isso eu me questionei muito a minha vida inteira, tanto que eu mudei por causa disso. E quando eu conheci a doutrina, eu fui vendo que, assim, como nós somos autores da nossa própria escultura, né? Então, aos poucos, eu vou fazendo o quê? Tirando as minhas arestas que eu já entendo hoje que não me servem mais. É o que ele falou da escultura. Eu tenho hábitos que hoje, talvez, para mim, são bons. Que eu ainda vejo como bom.
talvez também pelo meu processo evolutivo, que eu ainda estou num patamar no que eu consegui chegar até hoje. Mas, à medida que eu vou lendo, que eu vou conhecendo, que eu vou estudando o pensamento de pessoas mais avançadas, você estuda o Herculano Pires, você estuda aprofundado do Kardec, de outras pessoas, você vai vendo quantas coisas nós já não precisamos mais. Nós vamos eliminando vícios que hoje nós temos, mas que nós vamos vendo que não precisamos mais. Mas o difícil é tirar esses vícios de nós, que eu vejo. É muito fácil a gente falar assim, vamos fazer a reforma íntima, vamos eliminar tudo que não é bom, mas nós temos ali como se fosse buracos feitos por nós com esses vícios. Então, quando a gente quer se livrar dele, a gente cai no buraco. Aí a gente tem que recomeçar tudo de novo, a se erguer. O que nós precisamos fazer? Ir tampando esse buraco, para que ele, quando a gente passar por ele, ele já não fazer mais parte da nossa vida. E eliminar isso, eu acho que é muito difícil. Só existe o meio, estudar. Estudar, conhecer, nos conhecer. Buscar dentro de nós o que nós já podemos fazer de melhor por nós. Eu vejo que nós gostamos muito de mudar o outro, né? Quando a gente faz qualquer pensamento, a gente fica, mas o fulano é assim, porque o ciclano é assim, eu faço ainda porque estou assim, porque estou num sistema assim. Nós esquecemos que a mudança só pode partir de nós mesmos. Eu só posso mudar a mim. Eu só posso tirar esse excesso de coisas que eu não preciso mais, somente eu mesma. E não adianta eu querer me espelhar em ninguém. Não adianta eu querer falar, vou mudar quando o fulano mudar, eu vou ser diferente quando a situação mudar, eu vou ser diferente quando eu for rica, quando eu tiver um carro. Isso não existe, porque essa mudança ela está dentro daquilo que eu já entendo como os meus valores. Então, eu mesma vou eliminando isso, daí eu que tenho que eliminar. Eu tenho que começar a ver o que eu já quero para mim, como bom para mim. E muitas vezes a gente quer se apegar ao que o outro é. Ao que o outro ainda não é, o outro ainda é assim, você também. E não é assim que nós temos que ver. O que eu já aprendi de bom para mim, eu tenho que começar a me esforçar para me libertar daquilo. Já não fazer mais parte da minha vida. Que nem eu estava lendo esses dias, o não perdão. O não perdão como eu falo assim, é um fato que te aprisiona ao outro. E eu continuo sem perdoar. Por quê? Porque eu penso tanto no outro, na raiva do outro, que eu estou presa a ele 24 horas. Eu só vou ser livre e ter paz quando isso já não fizer mais parte da minha vida. Isso é uma libertação. É uma libertação. Por quê? Porque eu, para ser livre, eu tenho que estar sem ninguém em cima de mim. E nem aprisionada a ninguém, a sentimentos que já passaram. Eu até acredito que muitas vezes a gente fica magoado com algumas coisas, é natural. Mas o que nós não podemos é insistir no mal, no erro, naquele ódio, naquela raiva. Que isso não nos faz bem. Então, ele aprisiona, o que você falou, ele nos sufoca. Ele nos sufoca. Como é que eu vou sair livre se eu estou presa? Para ser livre, eu preciso... Né? Jesus não falou? Conheces a verdade e ela te liberta. Então, o conhecimento, não adianta você só ter o conhecimento, se você não buscar fazer essa melhoria em você. Ela precisa ser mudada em você, dia a dia, até você conseguir ir eliminando essas dificuldades que você já sabe que você tem. Não é o que o outro te aponta, é o que você já vê em você. Que eu acho que é isso importante, porque eu não vou mudar enquanto eu não enxergar esse defeito. Esse problema que eu tenho, eu só vou mudar quando eu enxergar. O outro pode falar, pode dizer, para mim não muda nada. Por isso que não adianta o outro te apontar. É você que tem que ver o que já sabe com o que você não precisa mais. É assim que eu vejo essa lapidação. É assim. É difícil. Eu reconheço que é muito difícil, porque nós somos ainda orgulhosos, vaidosos, né? Nós queremos estar certo em tudo, quando o outro, às vezes, aponta algo que não é positivo em nós ficamos com raiva, e o outro, às vezes, está apontando
para que você enxergue, mas você fica com raiva. Né? Fala assim que o seu maior amigo não é seu amigo, é seu inimigo. Ele que aponta tudo aquilo que não é legal em você. Porque o amigo passa a mão. Não sei se deu para explicar o que você queria perguntar para mim. Permite, Mauro? Claro, Amorim, manda. Pode fazer a conversação. Só para dar um fecho, logo no início ela disse que todos nós somos espíritos, né? Sim. Então, Elizabeth, quando a gente está falando da influência dos espíritos em nosso cotidiano, a gente está falando da influência dos que estão em torno de nós, mesmo sob a carne, né? Mesmo Sim. sob o invólucro corporal. Sim. Todos nós nos influenciamos. Sim, né? Sim. Se permite rapidamente, a nossa filha, Ana Paula, que o Mauro conhece, ela fez nutrição, né, Mauro? E uma época ela fez um estágio vamos dizer, um asilo. Era um asilo que tinha lá no Jaçanã para pessoas com deficiência mental. E elas, algumas vezes, chegavam em casa surpresa, porque alguns daqueles internados que quase todo o tempo ficavam completamente alienados, né? Tem aquele típico do sujeito que ou fica se balançando de um lado para o outro, ou fica deitado, parece que alheio ao mundo, e de vez em quando algum daqueles se aproximava dela e estabelecia uma conversação absolutamente lógica, coerente, completamente distinto do seu cotidiano, numa clara manifestação de influenciação espiritual. É interessante isso, né? Quer dizer, tanto como pro bem se quanto tivesse... pro mal, os espíritos podem fazer essa influenciação. É como se ele tivesse momentos também de lucidez. Um momento de lucidez. Né? Porque a influenciação ela pode ser dos dois lados, né? De espíritos amigos e de espíritos ignorantes, né? Mas a gente sabe que eles podem influenciar. O bem, ele está sempre presente. Né? Os nossos amigos estão sempre presentes. Mas precisa ver se a gente escuta o que eles falam. Muitas vezes a gente não escuta, né? Quando escuta, foi o que você falou aí. Dá uma conversação sadia, bacana, que você às vezes nem conhece com quem está falando, né? Você fala, essa é a pessoa mesmo? Muito bacana isso. E a gente sabe que isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Quer dizer, que todos nós temos um potencial, né, para isso. É que a gente falou, às vezes está escondidinho, está apagado ali. Mas o nosso fim, como está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, né, na escala espírita, né, que estamos todos fadados a sermos bons e perfeitos. Né? Então, isso é o caminho do espírito. O tempo que vai levar, cada um que vai construir. Né? Nós que vamos construir esse tempo aí. Muito bem. Mais questões aqui, meninas e meninos? Acabou tendo um belo debate aqui, viu, Beth? Foi bacana. Muito quero agradecer, Beth, parabenizar pelos... a Jacira quer falar. Pode falar. Boa noite. Eu não estou vendo a Jacira. Ela apareceu ali, ó. Eu estou aqui, Beth, atento, prestando atenção na sua palestra. Agora te vi. Queria até fazer um comentário, mas já está um pouco tarde. Eu gostei, obrigada. Tá bom, obrigada a você. Bom, quero agradecer, então, a Beth, parabenizar pela sua apresentação, comentar mais uma vez com todos que a palestra está gravada e vai estar disponibilizada no canal do YouTube do nosso centro. Nesse finalzinho, eu queria anunciar a palestra da semana que vem, que por coincidência sou eu que vou fazer, e vai tratar sobre perspectivas do pensamento espírita livre. Perspectivas do pensamento espírita livre, que é um conjunto de ideias centrados na ciência e na razão. Como que a gente pode ver o futuro dessas ideias para o espiritismo? Então, é um trabalho que eu estou fazendo e vou apresentar aqui para o pessoal na próxima semana. Tá bem?
Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, principalmente nossos visitantes, propor que participem das nossas próximas atividades e a gente se encontra aí na semana que vem. Mauro, Obrigada, deixa eu gente. só... Obrigada. Pois não. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei onde eu pego o link, porque eu só consigo participar quando o Rômulo posta o link no outro grupo de estudos que tem na terça-feira. Onde eu pego o link, por exemplo, se ele não postar lá? Este link desta palestra é sempre o mesmo. Não muda em nenhuma semana. Então eu posso entrar no mesmo link que eu entrei hoje. Mesmo link, mesmo código, mesma senha, se você entrar com o código e a senha. É só guardar direitinho, tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada, viu? Boa noite, obrigado pela presença. Um abraço a todos. Muito Boa obrigada. noite. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau.